também foi a doutora Keila Martins, advogada especialista em mediação de conflitos e professora universitária, que vai participar ao vivo com a gente aqui no Bote a Boca no Trombone. Doutora Keila, bom dia, prazer recebê-la aqui. Caleb Moreno e Adilson de Souza. Bom dia, meu querido amigo Caleb Moreno, bom dia, ouvintes da Rádio Menina, uma alegria estar com vocês aí nessa manhã. Prazer é nosso mediar conflitos numa situação como essa que nós estamos vivendo, de controvérsias na área da saúde, na questão de atendimento médico, na área política, Senado, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, municípios, estados, autonomias, isso, aquilo. A população brasileira não sabe a quem olhar, quem manda, quem determina. Tá difícil. A gente perde até o fôlego, né, doutora Keila? A gente vive tempos hoje difíceis, tempos sombrios, né? Vivendo num momento de exceções, né? A pandemia traz uma série de exceções às regras, e o que a gente assiste hoje, no meu ponto de vista, no cenário nacional, estadual, enfim, no Brasil, é a ausência do diálogo, a ausência de consonância. A gente vive hoje um momento de como você bem colocou ainda há pouco, de tensões políticas muito sérias, né? E no momento em que a gente talvez precisasse muito mais o diálogo, a união, o dar das mãos dos governos, né? Daqueles que são nossos líderes. E o povo precisa de liderança, Caleb. O povo precisa de segurança nesse momento, né? Então, quando a gente tem a falta de previsibilidade e calculabilidade das decisões do executivo, do judiciário, do legislativo, a gente entra no âmbito da insegurança, né? Insegurança jurídica, insegurança social, insegurança econômica. E isso gera instabilidade, que é o que a gente acaba testemunhando aí nesse momento no cenário brasileiro, né? E de certa forma, doutora Keila, isso não gera uma insegurança, não só uma sensação, né? Mas uma insegurança, como você citou muito bem, na própria população. Por exemplo, parte da população brasileira apoia o ministro da Saúde, Mandetta. Cria uma divisão, cara, nisso também. Polariza também nisso. Exatamente. Outra parte da população apoia a fala do presidente Jair Bolsonaro. Os conflitos entre eles, pelo presidente, são especificados em rede nacional através das televisões, rádios e mídia, que vão em busca da informação, e os repórteres já sabem que ele é muito impetuoso nas suas falas e provocam, e ele fala. Ao invés dessas discussões, dessas discordâncias estarem a quatro paredes no ministério ou no gabinete presidencial, acaba que a imprensa começa a fazer uma mediação, não de conflitos, mas gerando conflitos diretos. É difícil para todos nós acompanharmos essa situação de instabilidade, não é mesmo? Eu acredito da mesma forma. Embora existam atitudes fidedignas tomadas, né, por governos responsáveis e realmente preocupados com o ser humano, eu penso que essas tensões políticas muitas vezes se aproveitam desse caos social e ainda alimentam, seja para garantir uma vaga na próxima eleição ou para sobrepujar bandeiras políticas ideológicas, né? E muitas vezes esquece-se do povo, que é o que sofre as consequências destas escolhas, né? O povo vulnerável, o povo sofrido, o povo que está ficando desempregado, o povo sem condições de um mínimo existencial, muitas vezes, né? Então, a gente, no meio dessa tensão toda, o que acontece? O povo fica sem uma voz, sem uma liderança. E seria o momento, né, aí, assistindo ao cenário federal, entre o Bolsonaro e o Mandetta, né, não de haver esse racha, mas de haver uma união, um discurso equilibrado, um discurso de consonância, encontrar um caminho aí mediado para comunicar ao povo uma voz, uma liderança. Esse seria o caminho ideal, Caleb, e não, no meu ponto de vista, o que a gente vem, infelizmente, assistindo, que gera aí ao povo uma série de insegurança, né? Quem devo ouvir, para onde devo seguir, né? E a gente vem assistindo aí agora uma série de ações judiciais,
mandados de segurança, você começa a inchar o poder judiciário, haja vista essa discrepância em termos de governo, nas atitudes a serem tomadas com relação à pandemia, e isso vai gerando o que eu chamo de caos social, que é o que a gente não precisaria, porque estamos tratando da vida humana, a vida em primeiro lugar, e a gente vem assistindo a esse cenário que nos leva, né, a um caos e a consequências que a gente ainda não sabe dimensionar, né? Pois é, doutora Keila, todos advogam em favor da vida, mas a gente nota e acredito que isso não vai mudar tão cedo, que é o Senado de uma forma, a Câmara dos Deputados também agindo de uma outra forma, pensando lá no futuro das eleições, o próprio presidente com seus ministros, e que a gente sabe que ele não vai parar por aí em relação ao que fala e enfrenta diretamente também alguns órgãos de imprensa. Eu acho que a gente vai acabar perdendo tempo de trazer benefícios para a comunidade e combater esta pandemia. Verdade, eu penso que a gente assiste claramente a um cenário de aproveitamento do momento do caos social para a criação de tensões políticas, bandeiras políticas, enfim. Isso, nesse momento, no meu ponto de vista, seria desnecessário, porque seria um momento de união das forças em favor de se encontrar medidas de equilíbrio para que a gente pudesse, né, possa proteger as vidas humanas e, ao mesmo tempo, organizar a atividade de reequilíbrio econômico e social das cidades, dos estados, evitando-se aí, evitando-se não, que evitar nós não vamos poder, mas tentar minimizar os efeitos dessa pandemia, que é, desde 1929, uma das maiores crises do mundo. Então, eu penso, Caleb, que o momento é de conscientização dos governos, né, da responsabilidade com a vida humana, com a economia, com o equilíbrio, com se encontrar soluções possíveis para que a gente possa ter um enfrentamento desse que é o momento mais severo da nossa história atual. Para você, doutora Keila Martins, que trabalha diretamente com a mediação de conflitos, realmente não deve ser fácil olhar tudo isso, podendo observar, dizendo o seguinte: olha, se fosse por esse caminho da conversação, do diálogo, de ouvir o outro, de resolver o problema de uma forma amistosa, seria muito mais fácil, não é mesmo? É verdade, meu amigo. Doutora Keila, está nos ouvindo? Eu não estou ouvindo muito bem, deixa eu vir mais para cá. Tá certo, perdemos o contato, então vamos retornando com a doutora Keila Martins, advogada especialista em mediação de conflitos e professora universitária. Agora sobre uma questão do direito mesmo. O Supremo Tribunal Federal deu autonomia aos municípios e também aos estados determinarem as suas ações relativas às barreiras, ao combate ao coronavírus, e dando a eles autonomia maior do que as próprias determinações do governo federal. Isso está certo? Até onde o STF pode decidir e até de que forma os governos estaduais e municípios têm mais autonomia que os decretos presidenciais? A regra de hierarquia das normas, nesse caso, Caleb, funciona da seguinte maneira: o município ele pode ser mais restritivo que o Estado, não maior que o Estado na sua regulamentação. O Estado pode ser mais restritivo que a União, mas não pode suplantar a União. Então, na regra de competência, nós temos essas hierarquias que funcionam de forma concorrente ou de forma exclusiva, né? O que a gente está assistindo nesse momento, na verdade, aquilo que eu coloquei lá da pirâmide de Kelsen, às vezes até uma inversão nesse estado de exceção em que cada ente muitas vezes está fazendo aquilo que bem entende. O Supremo de manhã dá uma decisão, de tarde caça, de manhã um ministro tem um entendimento, de tarde já tem outro, né? E a gente vive aí uma instabilidade, como diria Humberto Ávila, uma falta de previsibilidade e calculabilidade das decisões. Verdade, até porque não sabemos como será o dia de hoje e nem tampouco o dia de amanhã. Muito obrigado, doutora Keila Martins, pela entrevista aqui ao Bote a Boca no Trombone.
Obrigada, meu amigo Caleb, desejo a todos muita saúde, né, e que a gente encontre um caminho de mediação, de conciliação, de diálogo nesse momento tão importante do nosso país.